Oi pessoal, eu espero que esteja tudo bem por aí e hoje eu vim aqui contar um relato de experiência e eu ainda não falei sobre isso em nenhum lugar aqui nas redes sociais, então pela primeira vez eu vou contar como foi a minha experiência com a ayahuasca. Então, a primeira coisa que eu preciso falar é, esse vídeo é um vídeo de relato de experiência. Então, não é uma indicação para você ir lá num ritual, numa consagração de ayahuasca, só porque eu tô falando sobre isso aqui. Então, eu não tô falando que é para você ir e nem tô falando que é para você não ir. Eu vou falar nesse vídeo todos os detalhes sobre a minha experiência pessoal. E para começar a falar sobre a minha experiência pessoal com a ayahuasca, eu preciso falar que eu senti um chamado no meu coração. Assim como a primeira vez que eu fiz um curso de Reiki, assim como eu fiz os meus outros cursos, Theta Healing, barras de Axis, hipnose, constelação familiar, todos eles, Kundalini, ativação da Kundalini, todos esses cursos eu fui fazendo porque eu senti uma conexão, eu senti um convite para minha alma estar naquele lugar, estudando aquele conteúdo. E assim foi também com a ayahuasca. Só que foi um pouquinho diferente porque eu senti um chamado não para consagrar a ayahuasca, tomar a ayahuasca. Eu senti um desejo de ir em uma cidade aqui próximo da minha cidade, onde existem águas termais. Eu queria ir nesse lugar e fazer uma sessão de massagem com uma terapeuta que eu não conhecia, mas eu sabia que ela fazia atendimentos ali do lado das águas termais. E eu senti muito forte, eu fui totalmente preparado naquele dia para, se ela estiver na salinha dela, no consultório dela, eu vou lá tentar fazer uma sessão de massagem com ela. Eu nunca tinha feito massagem na minha vida, nunca tive vontade de fazer, mas por algum motivo eu senti vontade. E era algo muito tranquilo, assim, era uma vontade que não tem muito como explicar. É como se tivesse uma intuição falando, vai lá fazer massagem com a moça que trabalha do lado das águas termais. Daí lá fui eu. Consegui um horário com ela, cheguei lá, tomei café da manhã, agendei o horário, fui para minha sessão de massagem, ela fez a massagem, a gente conversou bastante, foi uma sessão bem longa, com muita conversa, muito diálogo, e aí ela começou a me falar sobre a consagração da ayahuasca, ela me explicou todos os detalhes, ela me explicou toda a experiência dela, e ela falou, no sábado agora, teremos um grupo que vai participar desse ritual, e me convidou. E eu senti que era para ir. Então em nenhum momento me veio não. Em nenhum momento me veio alguma sensação de que era perigoso, que não era para mim. Só que assim, eu nunca tive vontade. Só que aquela conexão com aquela terapeuta me despertou esse desejo. E não era uma curiosidade. Era realmente algo mais profundo. E não tem muito como explicar, então não vou conseguir aprofundar na sensação que eu tive. Só vou conseguir falar realmente o que dá para traduzir em palavras aqui para vocês. Agora vamos ao que interessa. A partir do momento que eu dei um sim para isso, lá mesmo na sessão de massagem que eu falei que eu ia, ela me explicou tudo o que eu precisava fazer, as intenções que eu precisava colocar, ela me explicou sobre toda a preparação, e eu sou muito focado. Quando eu quero alguma coisa, eu vou fazer aquela coisa e vou fazer da melhor forma possível. E aí eu comecei, já naquele dia, já comecei a minha preparação. Por exemplo, parei de comer carne vermelha, tomei mais água, comecei a escrever minhas intenções, comecei a cuidar mais do meu sono. Fui cuidando de mim no decorrer daquela semana para que eu estivesse preparado, porque não é um ritual para a pessoa chegar lá do nada, sem saber nada e sem ter feito uma preparação. É algo extremamente profundo e eu não estou indicando para ninguém. Então, se você escolher ir num ritual, numa consagração de ayahuasca, é por uma escolha sua, não por uma sugestão. Não estou indicando para ninguém, é apenas meu relato pessoal. De novo, né? Repetindo para que não apareça nenhum desavisado dizendo que foi por minha causa e depois não gostou. Então veja, cheguei lá, estava me sentindo bem, estava preparado,
não convidei ninguém, não falei para ninguém, porque era um chamado do meu coração. Não convidei nem meu parceiro, porque eu já sabia que ele não ia. Não convidei amigos, não falei para ninguém, fui sozinho, peguei o carro e fui lá para outra cidade. Começava por volta das 7 horas da noite. Cheguei lá com meu tapetinho de meditação, com meu cobertorzinho, com a minha mochila, com as minhas coisinhas que tinha que levar. A pessoa que estava liderando, né, aquele grupo, ela explicou tudo, ele falou como funcionaria, se a gente precisasse de alguma coisa. E aí começamos aquela roda de pessoas, tomamos a ayahuasca, voltamos, cada um voltou para o seu lugar, ficou deitadinho, alguns sentados, alguns deitados. Eu fiquei deitado o tempo todo. Da primeira vez eu não senti nada, não aconteceu nada. Eu pensei, será que é só isso? Será que eu fiz todo esse rolê, todo esse deslocamento, toda essa preparação para não sentir nada? E aí o líder ali do grupo, ele falou, gente, quem não sentiu nada até agora, pode tomar mais um pouquinho. Aí eu fui lá e tomei mais um pouquinho, bem pouquinho. Nessa segunda vez, veio o que eles chamam de força, né? Veio aquela força da natureza. O que eu achei muito interessante nesse processo da ayahuasca é que todo o conteúdo que aparece, porque assim, como eu vou explicar isso? Esse vídeo é um dos mais desafiadores para mim. Todo o conteúdo que vai aparecendo ali na sua tela mental, que você vai vendo como se fosse um filme passando, é um conteúdo que está dentro de você. Então essa energia, essa força lá da Amazônia, lá da natureza, que é a ayahuasca, que é uma junção ali de plantas, né, medicinais, essa força da natureza, ela vai trazendo à tona o que já está dentro de você. Por exemplo, no início daquele ritual, eu comecei as minhas liberações. Então eu comecei fazendo liberações. Eu via cobras saindo de mim, eu via larvas saindo de mim. É como se eu visse os meus miasmas astrais limpando, então eles iam para fora. Eu não tive nenhuma catarse, nenhum processo de vômito, nada disso. Fiquei ali intacto nesse sentido físico, mas eu visualizava. Então, de olhos fechados, é como se eu visse umas cobras, umas coisas assim mais sombrias, né? E como eu já tinha me preparado e eu já tinha visto vários vídeos e tinha estudado um pouco sobre isso antes de ir, eu sabia que isso era normal. Então, quando começou essa liberação toda, eu senti que era algo bom, que eu estava me limpando e saindo muito essa sujeira, principalmente do meu plexo solar, e saía, e eu visualizava toda aquela limpeza acontecendo. Passou, eu não sei precisar o tempo, porque a gente sai totalmente do tempo e do espaço, tudo vira uma coisa só, né? E aí, depois, né, logo na sequência, depois das limpezas, essa força continuou e não tem como parar. Então, assim, a sensação que eu diria é como se você entrasse num liquidificador e você não tivesse como desligar o liquidificador. Então não adianta, não tem como paralisar aquela força. Ela vai continuar fazendo os processos até que aquilo se conclua, até que finalize o seu processo. Então, se você não está pronta, não vá. Se você se sente pronta, estude, pesquise muito antes de ir, porque é algo extremamente profundo e transformador, tá? Então sempre vão ter pessoas que vão falar bem, vão ter pessoas que vão falar mal. Se você escolhe ir, faça uma preparação adequada, de acordo com o que vão explicar para você. Depois das limpezas, eu estava lá deitado, intacto, eu comecei a ter as visões, que eu diria que são visões espirituais, visões astrais, já não era mais nada físico. Então eu estava projetado, é como se eu tivesse projetado num cinema, num filme de 3D. Um filme 3D, como se eu tivesse de óculos 3D. Eu via tudo ali meio que em 3 dimensões, mas já não era físico. Era um monte de... É como se fossem várias holografias, como se estivesse dentro de um videogame. É difícil explicar, mas é a visão espiritual. É como se tivesse tirado o véu da ilusão, porque aqui onde a gente está na matéria, a gente tem um filtro,
né? A gente não está enxergando o plano espiritual como ele é. Quando a gente retira esse filtro, e isso aconteceu comigo no ritual da ayahuasca, você enxerga o físico, mas você começa a enxergar o plano mais sutil também, o plano astral, o plano espiritual, que ele está acontecendo aqui. Então eu comecei a ver, a me projetar, né? Eu estava projetado numa tribo indígena, muita natureza, e eles estavam tocando violão, né? O líder estava tocando violão, cantando músicas lindas, músicas de amor, músicas de limpeza, músicas xamânicas. Sou apaixonado pelas músicas xamânicas. E muitos seres de luz, muita coisa boa, uma energia muito poderosa, muitos indígenas, xamãs, fazendo as limpezas com os instrumentos deles. E eu estava ali naquele processo de limpeza, como se eu fizesse parte daquela tribo. Então foi um processo muito bonito. E ao mesmo tempo, às vezes, vinha um lampejo assim de eu voltar para a realidade apenas física. E eu me questionava, nossa, onde que eu tô agora? Daí eu voltava, daí eu ia, mas eu fui me abrindo, assim, eu fiquei muito aberto pro processo. Eu tirei, assim, como se eu baixasse todas as minhas barreiras, tirei as minhas resistências e fui me entregando pro processo. Teve um momento que a terapeuta que me convidou para esse ritual, ela chegou do meu lado e é como se ela fosse uma... Eu não vou saber explicar, então eu vou trazer um símbolo. É como se ela fosse assim, Nossa Senhora, a Nossa Senhora Aparecida, a Mãe Maria. Ela chegou do meu lado, ela me deu um abraço muito acolhedor, como se fosse um abraço de mãe, como se eu tivesse acabado de nascer. E aí eu senti aquele abraço dela, era um abraço físico, mas quando eu olhava para ela, ela era idosa. Então talvez uma indígena, idosa, algo assim nesse sentido. Então era muito amor, era uma energia muito amorosa mesmo. Muitas mandalas, às vezes eu abria os olhos ou de olhos fechados eu via as mandalas de cura, né? Símbolos cósmicos, símbolos universais de cura. O que mais que aconteceu que foi muito interessante? Eu tive uma visão das minhas outras vidas. E acho que o ponto mais forte, porque tudo isso assim é muito lúdico, né? Uma coisa assim muito colorida, são muitas visões, tudo trabalhando com as visões que a gente tem, com as imagens internas que a gente tem. Não são imagens criadas, né? Até estava esses dias assistindo um vídeo onde a pessoa falava assim, imagina que um adolescente que só joga videogame o dia inteiro. Se ele recebe essa força da ayahuasca, da natureza, claro, indo com os pais, né? Ele vai ter, todo o processo dele vai acontecer como se ele estivesse dentro do videogame, porque a imagem que ele tem é do videogame. Então a ayahuasca, a força da natureza, ela não vai trazer imagens de fora, coisas surreais que não existem. Ela vai trazer, é um processo enteógeno. Então ele trabalha com tudo que está dentro de você. Então, por exemplo, se eu vou para o ritual da ayahuasca e eu só vejo sombra, só vejo cobras, só vejo os miasmas, só vejo esse lixo, é porque aquilo está em mim. Eu só vou acessar o que está em mim. Se eu vou e vejo isso, ou seja, faço as limpezas, mas eu vejo a luz, eu vejo o amor, eu vejo aquele ritual lindo, cheio de amor incondicional, aquilo também está dentro de mim. Então, cada pessoa vai ter um processo completamente diferente. Tanto que no início, o líder falou, foque em você. Se você vê alguém do seu lado vomitando, se você vê alguém rindo, se você vê alguém chorando, esquece que aquela pessoa está ali. Foca só no seu processo, porque cada pessoa vai estar vivendo o seu processo pessoal. Cada pessoa vai estar acessando o que está dentro dela naquele momento. E aí, foram duas partes muito fortes. Uma, quando eu comecei a ver como se fossem minhas vidas passadas ou vidas paralelas. E todas as imagens que apareciam eram de trabalhos com cura. Então tinha lá uma vida onde eu era um japonês que trabalhava com as mãos. Daí tinha outra vida que eu era tipo como se fosse uma imagem assim do Buda, meditando, fazendo alguma coisa. E daí vinha uns lampejos assim de imagens de tudo que eu já fui até chegar nessa vida. Não sei se vidas passadas ou realidades paralelas, enfim, mas sempre trabalhando com energia, com espiritualidade, com a cura e principalmente com a cura através das mãos. E aí fez muito sentido, foi muito emocionante, muito lindo, porque fez todo sentido. O que me despertou espiritualmente nessa vida
porque eu não sei das minhas outras vidas, né? Eu acredito que existem realidades paralelas, vidas paralelas, passadas, presentes, futuras, que agora, no momento presente, eu tô nessa vida aqui, mas eu me emocionei muito porque eu lembrei do meu processo com o Reiki, que é a cura através das mãos. Então fez muito sentido eu ter essa visão de vários outros momentos da existência do meu espírito trabalhando com cura também. E aquilo me trouxe uma paz, aquilo tirou qualquer sombra de dúvida que eu pudesse ter sobre o meu caminho. Se era esse caminho mesmo, se eu devia ir por um outro caminho, uma outra profissão, uma outra carreira. Aquilo limpou completamente qualquer resquício de dúvida, porque eu sabia que a evolução do meu espírito precisava seguir esse caminho. Outro ponto forte, que foi muito, muito, muito intenso, é que a última formação terapêutica que eu fiz foi de ativação da Kundalini. Então eu fiz uma formação de despertar da Kundalini. Já atendi muita gente com a ativação da Kundalini, ainda atendo, adoro trabalhar com a ativação da Kundalini. Eu tenho muita facilidade para trabalhar com esse processo de ativações energéticas. As minhas mãos de cura, tem até um livro, né? Mãos de cura, muito lindo esse livro. As minhas mãos têm muita conexão com a energia, é tudo muito fluido esse trabalho com as mãos. Interessante que um dos maiores desafios da minha vida, enquanto Diego, nessa vida, nessa realidade, era a hiperidrose. Eu tinha, ainda tenho, né? Suor excessivo nas mãos. Até que, quando eu entrei na faculdade, eu fiz uma cirurgia, a simpatectomia. Fiz a cirurgia para parar de suar as mãos, porque as minhas mãos pingavam. Se eu ficasse assim, um minutinho assim, ia virar um chafariz, ia começar a pingar. Então eu fiz a cirurgia, porque era extremamente constrangedor. E depois que eu comecei a trabalhar com as mãos, bem depois, eu comecei a entender quanta força, né? Quanta cura, quanta energia tinha nessas mãos. Na minha irmã também tinha a mesma questão, e eu não sabia, então eu não trabalhava com isso, não olhava para isso. E hoje eu continuo suando as mãos, diminuiu muito, claro, depois da cirurgia, mas hoje eu canalizo essa força, esse calor das mãos, esse suor das mãos para a cura, para aquilo que realmente importa, né? Isso já não é mais um problema. E aí um outro ponto alto desse ritual foi o momento. Daí eu acho que foi o maior momento, assim, o maior tempo, porque o que eu mais lembro é isso. É que aí eu fiquei sentado, né? Depois de ficar deitado muito tempo, eu fiquei sentado, ali de olhos fechados, visualizando muita coisa. E eu conseguia ver a energia. Então eu conseguia ver a luz dos chakras, eu conseguia ver a energia da sala, eu conseguia ver toda a energia, como se realmente tirasse um tampão do meu terceiro olho, eu começasse a enxergar tudo. E eu via a energia saindo das mãos e eu fiquei horas, eu acho, pela minha percepção do tempo, eu fiquei horas fazendo os processos de limpeza com as mãos. Então eu vinha em todos os meus... Aqui não consigo mostrar direito, então eu vou fazer aqui na garganta. Eu vinha em todos os meus chakras e eu fazia as limpezas. Eu arrancava as crenças, os bloqueios que eu tinha, e aí eu jogava no chão, como se eu estivesse puxando aquela erva daninha, né, tirando aquilo que já não me serve mais, e eu jogava no chão e batia 3 vezes, tchá, 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 colocando na terra. Então, era um movimento natural, ele era automático. Eu comecei os processos de cura comigo mesmo e fiquei horas assim, limpando, que já é uma coisa que eu faço nos atendimentos, só que eu fazia de forma muito intuitiva. Depois, no processo da Kundalini, eu aprendi a fazer o que eu já sabia fazer, o que eu já fazia, só que aí teve a confirmação de uma mestre, de uma professora, e aí eu continuei fazendo aquilo mais ainda. Principalmente meu plexo solar, então eu fazia, girava minha mão e arrancava e batia e botava na terra. Arrancava e botava, limpando. Era um processo de limpeza, só que um processo muito amoroso. Eu via aquela energia, e a energia que saía das mãos, ela estava conectada a tudo. Então é como se fosse assim, um movimento de limpeza que eu fazia com as mãos, ia limpar várias coisas naquele ambiente, porque é isso que acontece de fato, né? Só que assim, uma coisa é você fazer sabendo que aquilo acontece, mas sem ver. Então eu tô acreditando em algo que eu não tô vendo. Outra coisa é você ter o acesso, você ver.
exatamente as cores, o que está acontecendo, qual é a cor que eu estou emanando agora pelas minhas mãos, qual é a energia que eu estou manipulando, que eu estou trabalhando, qual é a intenção que eu estou colocando na vida daquela pessoa. Então eu conseguia ver a luz das intenções, muito lindo. Esse foi acho que foi o ponto alto para mim desse ritual. Diego, tu achas que todas as pessoas deveriam ir? Não, não acho. Por quê? Primeiro, porque não é necessário. Então tudo que eu acessei lá, eu poderia ter acessado de outra forma, de outras formas. O que eu vejo de diferença é que nesse ritual, quando bem feito, eu sempre falo isso, né? Até quando eu falo de constelação, gente, faça, se você quer fazer, faça num lugar que você confie, faça com alguém que te transmite confiança. Não faz com qualquer pessoa, não vai no ritual da ayahuasca de qualquer um da esquina. Pesquisa, procura, vê o relato das pessoas que já foram. Tanto que aqui eu nem vou falar onde que eu fui, porque eu não quero indicar, não estou trabalhando para nenhum lugar, né, específico. Cada pessoa faz o que quiser da sua vida, tem livre-arbítrio. Eu estou aqui contando a minha experiência. Não acho que todo mundo deveria ir, porque, primeiro, pouquíssimas pessoas eu acho que estão preparadas para isso, porque, como eu falei, é um liquidificador, você não vai conseguir sair dali de dentro, você vai ter que vivenciar até a conclusão daquele processo. A minha experiência foi maravilhosa, mas é possível que alguém tenha uma experiência que vai ser muito dolorida. O que eu achei que foi muito positivo, a percepção que eu tive, é um processo que acelera, então talvez eu levaria alguns anos para acessar coisas que eu acessei ali em algumas horas, então eu vejo como algo que acelera, só que eu não acho que a gente tem que acelerar as coisas. Então por isso eu não diria que as pessoas, você deveria ir. Não, eu não acho que você deveria ir, porque talvez você precise de um processo mais lento, um processo mais sustentável, onde você vai dar conta de olhar para tudo aquilo. Eu tô há anos, é como se eu tivesse há anos me preparando, então eu já estava pronto para aquilo. Como eu falei antes, mesmo que eu só visse sombra, mesmo que eu só enxergasse lixo dentro de mim, eu estava pronto para enxergar aquele lixo, porque eu tô há anos na meditação, no reiki, na constelação, fazendo terapia, fazendo várias limpezas. Então eu me senti preparado, por isso eu fui. O ritual da ayahuasca, ele me remeteu a um processo terapêutico que eu fiz há anos atrás, chamado Renascimento. Não sei se você que está me assistindo já fez o Renascimento. E eu fui fazer uma sessão de Renascimento, eu fui muito aberto, eu não tinha nada específico assim para olhar, mas eu fui muito aberto para o que tivesse que aparecer, aparecesse. E eu entendi no ritual da ayahuasca exatamente o que acontece nas outras ferramentas, nas outras técnicas. Por quê? Porque o ritual da ayahuasca, ele me remeteu ao renascimento, que me remeteu a como a cura, de fato, espiritual, energética, acontece. Você está num estado alterado de consciência. O que eu quero dizer com isso? Sua consciência expandiu. Por exemplo, através de uma meditação profunda, onde você relaxa e se entrega. Pronto. Minha consciência já expandiu, ok, eu já entrei no estado alterado, porque não é aquele estado do dia a dia, da ansiedade, da loucura, do pensamento, não, eu relaxei e eu expandi minha consciência, eu estou enxergando de forma mais ampla. Nesse estado alterado de consciência, eu trago à tona o meu conflito. Eu lembro que na época do Renascimento veio muito forte a imagem do meu pai estava vivo, já faz anos isso, meu pai faleceu ano passado. E aí, qualquer tipo de conflito que nós tínhamos, a gente nem tinha conflitos, mas que dentro de mim existia, no Renascimento eu via a imagem do meu pai, a gente meio que sorria um pro outro e falava assim: nossa, tá tudo bem, né? Não tem nada de briga, de conflito entre nós, tá tudo certo, né? E aí eu falava isso, meu pai respondia que sim, tá tudo bem, a gente ria, e aquela imagem, puf, ela sumia. Então eu comecei a perceber, desde a época lá do Renascimento, faz muito tempo atrás, que o processo de cura é esse, é quando você enxerga a situação de um lugar de consciência expandida, e você olha para aquilo e entende que aquilo é só uma experiência. Por exemplo, um conflito entre pai e filho foi só uma experiência que o seu espírito teve que viver para desenvolver uma virtude, para aprender alguma coisa. Você olha,
você aceita aquilo dali, porque você entende que aquela pessoa ali, o pai, o filho, a mãe, é um representante que precisava, é tipo um ator, uma atriz, entre aspas, que você escolheu para viver aquela novela, para você desenvolver aquela virtude. Então eu olhei para aquilo e vi, nossa, agora eu aceito isso, não tem nada aqui, não tem conflito nenhum entre nós. E ele, é verdade, não tem conflito nenhum. Puf, a imagem saiu. E eu vi que desde aquela sessão de renascimento, a minha relação com ele se transformou. Ficou muito boa. Assim, nossa, mudou completamente a minha relação com ele. E aí, no ritual da ayahuasca, eu tive aquela lembrança de, caraca, a minha relação com meu pai está muito bem resolvida, porque eu olhei, aceitei, puf, saiu aquele gatilho, aquele desconforto de estar junto com a pessoa. E aí na ayahuasca vinham algumas imagens, algumas situações que eu precisava olhar, só observar, uma experiência que meu espírito criou para eu aprender. Então tá bom, então eu aceito, gratidão. E aquilo ia saindo e ia limpando. Então eu percebi que depois do ritual da ayahuasca eu fiquei muito mais leve, eu fiquei mais sutil, minha energia mais sutil, eu fiquei mais feliz. Não fui de novo, não sei se vou de novo, não acho necessário repetir a experiência, mas se eu sentir o chamado de novo, com certeza eu irei. Então, eu percebi que o processo da cura, ele pode ser muito mais simples do que a gente imagina, só que a gente acaba não fazendo o que precisa ser feito, que é entrar no estado alterado de consciência, olhar a situação, identificar que você escolheu viver aquilo para aprender algo e você aceitar e agradecer. Desde então, eu comecei a aplicar muito isso nos meus atendimentos e os resultados são muito bons. Porque a gente faz como se fizesse o ritual da ayahuasca, só que dentro de uma sessão muito tranquila de terapia, totalmente segura, como se fosse o renascimento, só que dentro de um outro formato, e por aí vai. Então eu utilizo muito nos meus atendimentos, nas meditações guiadas que eu faço. Quem aqui já foi atendida por mim sabe, a gente expande até que você se torna o infinito, você já não tem mais tanto a sensação ali do corpo físico, e aí eu trago alguma coisa à tona para você, eu te convido para você trazer algo à tona que você quer olhar. Você olha, você absorve aquela virtude nova, aquele aprendizado, você praticamente sorri naturalmente. Quase todas as minhas clientes fazem isso. Quando eu abro o meu olho, elas estão sorrindo, para o que antes elas estavam chorando porque era um problema. Elas aceitam, agradecem e aquilo ali nunca mais interfere na vida delas. Então, para finalizar esse vídeo, eu queria dizer isso. Você não precisaria ir num ritual de ayahuasca, por exemplo, para fazer uma limpeza, porque dá para fazer de outras formas, né? Mas, se a sua alma pedir, observe os sinais do universo. Espero que esse vídeo aqui seja contribuição. Eu tentei ser o mais neutro possível, mesmo falando sobre a minha experiência. E deixa aqui o seu comentário, me conta se você já teve essa experiência, se você não teve, o que você pensa sobre isso. E é isso, muita gratidão, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.